so much. Muito obrigado. Um, I express my Eu gostaria de joy to expressar be minha alegria here de estar aqui, in this. Although I'm still getting used to talking to apesar de my que eu ainda laptop, estou no processo de me acostumar a falar com o meu próprio but computador. somehow it is also Também so é nice muito that bom this medium seems to bring us close. I'm also Também very é uma honored honra de ter sido for being convidado invited to pela the university universidade to talk para about falar sobre o mind treinamento training. da mente. Obviously, the mind training is one of the most extensive, vast, and deep Claro que subject o in treinamento da Buddhism. mente é um dos assuntos mais profundos e So vastos do budismo. we will not be able to kind of Talvez não consigamos do it, cobrir I don't know, completely. vamos chamar, Let's call cobrir it isso de forma completa dentro de in um short período de time. tempo curto. But I think talking about Mas eu acho que mind, falar sobre a mente, even for mesmo que seja few por alguns minutes, minutos, it's so vale muito a pena. worthwhile in this day and age Principalmente when nessa all época, we talk and think tudo que falamos and e dream about sonhamos is something that is são not coisas mind. que não são a mente. Como I'm a você sabe, eu sou Buddhist, as you budista. know, and I guess this is sort of an oxymoron, but I'm kind of being E very eu, de proud certa forma, sou bem for orgulhoso de ser being um a seguidor follower of the do Buddha. Buda. E And há there are a lot of muitos reasons, motivos, entre eles, among them, the chief reason for o being motivo really proud principal por to be the ser um follower seguidor of do the Buda Buddha is perhaps é que in no Buddhism, budismo the subject matters os regarding the assuntos mind que importam em is relação à mente, probably most discussed os assuntos da analyzed mente são in both os assuntos mais critical discutidos and e deconstructed analisados and são analytical no and nível academic, são os assuntos mais and also at discutidos, the mais same time destruídos dentro, centuries and inclusive dentro da centuries academia, e of são séculos e séculos tradition actually de putting tradição mind que training, colocam o treinamento da mente these ou theory essa teoria, philosophy essa into filosofia em practice. prática. I think I E think eu it is acho, safe to e say é seguro dizer that que, regarding the em mind relação à mente, in na India Índia and e na China, China, probably realmente, really a Índia e a China, elas excels. realmente I think atingiram a I don't know, excelência, e eu perhaps acho I'm que, wrong. I'm still eu sort ainda of estou explorando exploring isso, this. mas talvez Perhaps the deep study of o estudo mind profundo da in mente the West, no in Ocidente, Europe, na Europa, even including mesmo os gregos, Greeks, may have come much esses later, estudos or definitely vieram not muito as depois extensive as e what we talvez will find in Buddhism, não or tiveram a maybe I think extensão in Taoism. que atingiram no budismo e no taoísmo. Now I realize that I'm talking to E Hong eu Kong me dei conta que eu University estou falando com students, alunos da Universidade de Hong Kong. and I guess the E eu acho university que students os here, they estudantes consider universitários themselves aqui, as eles se consideram, you know, se consideram modernized, modern pessoas people, let's modernas, call it. vamos chamá-los assim, pessoas modernas. Now, these Então, days, hoje em dia,
and this is something I have E, been e esse- sort isso of é algo que eu expressing venho, everywhere. expressando em todas as Being a partes. modern, Ser being moderno, ser westernized, ocidentalizado, de alguma somehow maneira seems to have become so se intertwined. tornou interligado, muito Many interligado. Muitas times, vezes, nós aqui we in na Ásia Asia, we think pensamos that que being ser modern moderno, is same as being achamos que being ser Western, moderno being é, é o Western. mesmo que ser ocidental. Um, and E sometimes even mesmo the às Westerners, vezes os ocidentais, they eles sort of exude that being eles modern também is exibem isso, Western. eles também assumem que ser Now, moderno é I'm ser bringing this subject ocidental. because E eu it trago is esse pretty assunto porque ele important é importante with dentro this issue desse of assunto mind da that mente we que are estamos discussing discutindo today. hoje. Because if you Porque se você consider se yourself as considerar moderno, modern, ocidentalizado, westernized, científico, scientific, anyway, the methodology that a we metodologia now que hoje use usamos in, learning em centros centers such as, em centros de Hong Kong aprendizado, como University or o Singapore centro de aprendizado University, da Universidade de Hong Kong, a Universidade de I Singapura, am assuming eu that assumo students que os here who are alunos que listening estão today, aqui hoje and I, escutando, e eu, as a Buddhist, enquanto when I say budista, mind, quando eu and digo when a you palavra hear my mente, quando vocês word escutam a mind, palavra mente, I think we are not really coming to a nós não mutual estamos agreement. realmente concordando, So this is going to be a little difficult. chegando em um ponto I may comum. be talking about Eu posso orange, estar and you falando may be sobre hearing laranja about, I e don't know, você pode astronomy. estar falando em astronomia. And this is something that I see E as isso a é algo que eu fundamental enxergo como um challenge. desafio fundamental. Um, so actually, Então, na before we verdade, even talk about mesmo antes de training the começarmos a mind, falar sobre treinamento da mente, what are we talking, antes de what tudo, is o que é a mind? mente? That is E isso é something that algo we que need to at nós least precisamos, begin to pelo menos, ask the question. começar a perguntar We essa may pergunta, not come fazer to essa a pergunta. conclusion Talvez não chegamos a what uma is mind conclusão today, sobre o but que é that a is mente something that we hoje, need to mas really isso é algo que discuss. nós realmente precisamos Because discutir. I think it really, Porque eu really acho que isso reflects in everything that realmente we do. reflete em tudo que fazemos. One example, for instance, and Por again, this exemplo, is my isso speculation. é a minha, é So uma Hong Kong especulação minha. universities, Eh, faculties Por and favor, me students, please ajudem, help me estudantes da to, faculdade I da don't know, Universidade de Hong Kong. to Me correct me, corrijam or I don't know, e me find ajudem, por favor, some sort of I a don't know, encontrar information algumas regarding this. informações em relação a isso. For Por exemplo, instance, in the European na Renascença Renaissance, europeia, por like exemplo, for instance, pintura. paintings. Nos, In the early no time, the início, painters painted os pintores, os artistas pintavam sort of, deuses, gods and angels deuses, flying and all that anjos kind of thing. voando, esse tipo de coisa. And then later, E in mais the tarde, sort of na modern Europa Europe, moderna, people as pessoas pride themselves sentiam for not being so orgulho spiritual, em dizerem spiritualist, não pride espiritualistas, themselves, calling themselves de chamarem a si secularists. mesmos de So the secularistas. Então, a pintura, os pintores, painters begin to eles paint passaram a pintar landscapes paisagens ao invés de instead of deuses gods and angels. e anjos. And these E essas paintings, pinturas, like a como Monet, Monet, I don't eu não know, sei I muito don't know so sobre much about arte Western ocidental, art, mas but these are então considered like a secular essas pinturas elas passaram a ser painting, consideradas right? seculares. Now, if Mas you se are você thinking pensar about sobre a China, we are China, talking about mesmo even 2000 anos 2000 atrás, years ago. Chinese were os already chineses já painting pintavam landscapes, paisagens, montanhas, mountains, nuvens, clouds, mist, I nevoeiro, don't know, all these, bambu, tudo isso. bamboos, and they paint this E eles again and pintavam isso again and vez após again. vez, após vez. It's almost, and from what Até I onde eu gather consigo is that entender, Chinese a pintura de landscape paisagens painting was chineses a
aquilo spiritual se matter tratava for them. de um assunto espiritual. It was Aquilo something to tinha a do with the ver com a mind. mente. So I'm just Eu giving you só this estou as an dando isso para example. vocês como um exemplo The sobre a idea of ideia do secular que é secular e do or que é spiritual espiritual, as in religion. como religioso. Some of you may have Alguns de heard vocês me talvez telling já you tenham this. escutado eu falar sobre isso. Na In Índia, India, a the palavra word mente, mind, o termo term mente, mind. I was eu astonished to fiquei muito find, impressionado de or descobrir discovered que that India had a more Índia than 50 tinha mais de 52 words to refer palavras para se mind. referir à mente. Now that is Então, isso é realmente rich. muito. So I think these are something that Então, isso é university algo que os students should estudantes really universitários deveriam realmente prestar atenção, pay some attention, because porque now more agora, than mais do que ever, nunca, a mind mente is vai going to be ser really, um really a big assunto issue. enorme. We are talking Estamos about falando AI sobre a revolução da revolution. inteligência artificial. We are Estamos talking falando. about, I mean, we Nós não don't even have precisamos to wait for esperar AI pela revolução da revolution. inteligência artificial. One of the biggest, the other day I Outro was dia eu estava discussing this discutindo in isso em Tokyo. Tóquio. One of the Um biggest dos challenges in our desafios, os modern maiores world desafios do nosso is mundo challenge moderno of é o desafio identity. da identidade. Crise de Identity crisis identidade is perhaps talvez the most seja a difficult mais one. difícil de todas. If you look, I mean, the As wars that are guerras being que mesmo fought even hoje, na today, medida as que we speak, falamos, as guerras que têm most sido of it travadas, may be todas something to elas do têm with alguma coisa a identity. ver com a identidade. E This essa identidade, identity, a lot of our identity has something connected to, or is something to do with mind. obviamente, a nossa Obviously, identidade ela it's how é we conectada think of com a mente, ourselves. é como pensamos sobre It's nós about mesmos. how we, I don't know, even Questões questions como like, quem who are somos we? nós? O que What somos are we? nós? When did we Quando come chegamos here? aqui? Qual What é is a razão? purpose? Qual o What is the significado? meaning? Obviamente não Obviously, we estamos are not talking falando about de some nada material material when we talk quando about such a falamos sobre profound questions like the perguntas tão purpose. profundas como o propósito. And then, as a sort of a Então, por causa because of disso, this, you know, temos we have so tantos many outros other identity related desafios sort of relacionados à challenges. identidade. For instance, why Por do exemplo, we por feel que nós nos sentimos we que need to fit in que nós to precisamos a nos certain encaixar society? em certas sociedades? Why do we have to feel? Why do we feel that we need to act Por que que nós certain sentimos que way? é necessário agir de certa forma? Why do we feel Por que que nós nos alienated, sentimos even deslocados? though there is just so Mesmo much que haja choice? tantas Especially opções, some of us, people who live in a ah, free world, pessoas we are como supposedly adorned with pessoas como nós so que many vivemos num mundo choice. livre, nós somos The choice to, oferecidos, the a nós nos é food, oferecidas, the são oferecidas clothings, tantas the opções, news a- a- that we as- can read, os noticiários books que that we podemos can ler, read, os livros que yet podemos ler, a we get comida que more and podemos more alienated. escolher, e mesmo assim And nos when we get sentimos tão alienated, who deslocados. is E it quando nos that is sentimos getting deslocados, alienated? quem What é is que it está that sendo is getting deslocado? alienated? O que está sendo deslocado, So se sentindo these are deslocado? important Então, essas são questions. perguntas importantes. Anyway, since I'm expected to talk about Então, já this que a mind expectativa training que eu fale for o treinamento Buddhism, da mente no as I said budismo, earlier,
there is a really Como an eu disse mais extensive cedo, no study budismo of há mind. um What estudo is mind? The extensivo sobre o que seja a mente. questions such as Perguntas what is como o mind que é a mente was asked, and the foram answers were given. perguntadas Answers were e given in respostas foram many dadas em stages. muitos estágios. I guess that is another E acho day's que talvez program. seja um tópico para um But outro dia, here mas today, hoje why aqui, do por we que need to precisamos treinar train a our mente? mind? Qual é o What's the propósito purpose de of treinar a training our mente? mind? For Buddhism, Para o budismo, training the mind is really treinar a is mente é fundamentally fundamentalmente something to do with algo, tem knowing the fundamentalmente truth. a ver com It's not conhecer a just verdade. to make your Não, mind não é somente malleable, tornar sua mente maleável. sort of, like, let's Vamos say dizer que you're a short você temper, seja pavio curto e then you você train your treina a mind sua so that mente you make your e aí você temper not torna short. o seu humor Let's say you are a menos moody person, so disruptivo. Vamos dizer que you você have seja uma now pessoa agitate mind train temperamental. so that E aí you você become not medita moody, e treina a mente para so que on você and não so seja forth. tão temperamental. That Isso para o is for budismo, Buddhism. It is a it se if isso, it if it se isso happens, acontecer para o it's budismo, okay, isso it's está good, bem, it's é good bom for para you. você. Por que não? It's why not? Por que Why should nós we be more moody? precisamos ser Why should we be, temperamentais? like Por que nós podemos ter short-tempered? um Why pavio should we curto? be Por que depressed? So precisamos on ser and so forth. depressivos e assim por diante? But Mas that is esse not não the é real o goal objetivo of real. Buddhism. For Buddhism, mind, Para o the budismo, real o goal of objetivo mind training verdadeiro is do actually treinamento da to see mente the é ver a truth. verdade, conhecer a verdade. And some of you E alguns have de vocês heard já devem ter me ouvido eu saying falar this, sobre isso, repetindo repeating isso this várias again vezes, and como se again fosse um like a mantra. mantra. Mas But isso é this is importante. important. Ver a verdade Seeing the truth is the only thing that é a is única coisa que é that considerada, is the é a única concern of preocupação do so-called Dharma do Bodhidharma, Buda, Buddhist way. o caminho budista. Ver a Because verdade. if you Porque se have você não no tiver clue, ideia, if you se don't você não have the right tiver a picture, imagem correta, if you, em outras in other words, palavras, if se you você não if you tiver haven't visto a seen the verdade, truth, then então, obviously obviamente, you have a você false vai ter uma conclusion. conclusão falsa. You have a Você terá uma wrong visão view. errônea. You have a Você mistaken vai se conclusion. enganar na sua conclusão. Now, based on Base- mistaken conclusion, mistaken Baseado view, nessa ideia mistaken equivocada, idea, nessa visão if you act with equivocada, that kind of, e você vai agir de acordo com essa conclusion or conclusão, com essa decisão. decision, we know where we will reach. E We nós will end up sabemos reaching aonde vamos disappointment. chegar. Nós vamos chegar no It will desapontamento. only Isso lead us vai to nos conduzir disappointment. ao desapontamento. But we Mas human você beings, sabe, I mean, we vocês sabem, sentient beings, nós, seres we sencientes, have nós developed desenvolvemos o que what we call the chamamos habit of de hope o and hábito de fear. esperança e medo. It doesn't Não matter importa how many quantas times vezes we have nós been tenhamos nos disappointed, desapontado, we nós still ainda temos a hope esperança de that que um one dia day it's going to isso vai parar. stop. So this is how we Então é get assim que nós nos entangled, so to speak. enredamos, por As assim we dizer. get entangled, in other words, as we Na as medida we que go nós further avançamos and further e nós nos from the distanciamos da truth, verdade, then we get more and nós, deeper into nós nos afundamos delusion, mais e mais na delusão, na confusão. confusion. And this E essa delusão, essa this confusão confusion is é what o que makes nos us torna anxious, what ansiosos, makes us depressivos, depressed, nos coloca em panic, pânico. This is also what E é makes isso us que nos proud torna orgulhosos, às vezes, at times,
This e is é o que also nos what makes faz us perder a lose nossa confiança, confidence. This is also what makes us develop e é so o que many nos faz prejudices. desenvolver tanto preconceito. Now, when I talk about Quando falo understanding sobre the truth, compreender a verdade, some of you may think, especially those who alguns are de vocês new podem here, pensar, especialmente os you que may think that são novos aqui, like que vocês all podem the pensar que religion, todas as they always have some religiões exotic, têm magical essa verdade mythology. exótica, That is not the case mística. in Buddhism. No budismo isso não When é we talk verdade. about the No truth, budismo, we quando are falamos talking sobre a about verdade, something falamos so de algo tão mundane, mundano, something tão comum, so ordinary. mas de But in fato esse fact, é o problema, this is the porque problem. Because it is por ser so tão mundano e mundane, simples, simple, é it is tão, so, é what you tão call, comum, ordinary. é por isso This que is why we end up nós not acabamos seeing não the truth. vendo. Como Like muitos many Buddhist mestres budistas já masters have disseram said várias again vezes, and às again, that vezes, quando as sometimes coisas when things are estão too muito close to you, próximas a you don't see você it, não like enxerga, como eyelashes. suas sobrancelhas, You os don't seus see cílios. eyelashes. Você não Likewise, enxerga seus cílios, sometimes porque, the truth is da mesma so forma, quando a close, verdade so está simple, tão próxima, ela é so tão simples, tão mundane, comum, tão so mundana, ordinary that nós we não a vemos. don't see it. E por que And why não we don't see vemos this simple, essa mundane truth? verdade simples e Together, mundana? Ao mesmo simultaneously, tempo, we also, I don't know, we nós, also develop the nós também idea of the truth, something desenvolvemos which is essa ordinary, ideia sobre a verdade, something, que é algo I don't know, exótico, alguma coisa supernatural, sobrenatural. something, I don't know, we give them very, like colorful Nós names damos like esses prajna, nomes wisdom, como prajna, sabedoria, todos os yeah, tipos all kinds of, de like nomes exóticos. exotic names. And then E this is então é how I think assim, eu acho, even eu a acho que very mesmo que simple, algo what do you call it? Simple instruction that the mesmo Buddha gets so instruções distorted. simples do Buda Just before our são distorcidas. gathering here today, I overheard the staff talking about E assim que eu one of entrei your nesse encontro event hoje, being eu escutei uma discussion or the discussão teachings based on dos organizadores this sobre just sitting. Now you see essa that técnica de technique simplesmente just sentar. sitting is another Essa wonderful, técnica de simplesmente profound sentar é uma um, técnica dealing with profunda e mind in the maravilhosa de most como lidar com a mente fundamental way. da forma mais I fundamental. mean, you can even detect this by Se você if you pay prestar some pouco attention de to words atenção like a just, palavras como nothing simplesmente. exotic, Não há nada nothing exótico, nada colorful, colorido, nothing holy, nada nothing sagrado, nada magical. mágico. É It's just apenas sentar. sitting. Okay. Now, so for the sake of the Então, new em nome daqueles listeners, ouvintes que são what are the truth we are talking novatos, about? qual I é mean, this a is of course verdade da a qual big estamos subject. falando We aqui? may Claro, be isso é um able to, assunto imenso. what do you call it? Não é Cover possível everything, cobrir but tudo, mas we are okay. Again, even though I have mesmo just que eu tenha momentarily talked recentemente about falado sometimes we create a sobre lot of exotic criarmos labels. rótulos exóticos, Here I go, and aqui I am myself giving you eu vou some incluir eu exotic mesmo alguns labels. And rótulos probably, exóticos aqui. perhaps, some of these Talvez algum desses labels rótulos might, for possa, some of para the alguns dos students, estudantes, trigger some disparar alguma curiosity, curiosidade, e eu and espero que hopefully, you will be esses alunos intrigued se sintam and explore intrigados e more. explorem But anyway, mais for o assunto. now, Então, por we are agora, talking estamos about the falando truth of da anicca, verdade de dukkha, Dukkha, anicca, de Anicca, anicca, Dukkha e dukkha, Anatta. and anatta. Estamos We falando are talking about basicamente da basically the verdade de truth que that everything is tudo é changeable. cambiável.
tudo that is muda. Isso é so muito fundamental. fundamental. Isso é That is so mudando. mundane. So when we Então, talk quando about falamos do mind treinamento training da mente here, aqui, and here this is something e eu that I gostaria de want to enfatizar isso, emphasize. toda vez Every que os time budistas Buddhists falam talk do about treinamento da mind mente, training these é, days, imediatamente as immediately people jump into some sort of a pessoas se discipline referem that involves a uma disciplina sitting que envolva straight, sentar ereto, algum like tipo a de certain postura, posture, ou going to a imediatamente se referem a sitting on sentar what we call em zafu, the alguma almofada de meditation cushion, meditação em um lugar quieto, close eyes or de whatever, put your posicionar hand in a suas mãos certain de alguma maneira, olhos way. fechados. Yeah, of Claro, course. essas Those coisas things are são all boas. good. It's Elas like, são they are uma kind of a técnica, uma espécie de technique. técnica, e elas podem They could ajudar. help you. But Mas the o real treinamento mind da training, mente real the real mind training é, na is verdade, actually saber knowing essa this verdade, truth. conhecer essa verdade. And, or actually, I should say, É, real mind o training treinamento is da mente putting real effort é in colocar knowing these truths. esforço em So saber in essa this verdade, em sense, conhecer essa even the verdade. discussion that Mesmo we essa are having discussão que right now, estamos you could actually fazendo, call it tendo agora, dhyana, você pode chamar de which is dhyana, dhyana que means, significa like focusing. focar, But meditar. Eu meditation, acho, a I guess palavra the word meditação meditation talvez is não perhaps seja not really fazendo doing justiça ao termo, justice, mas ao considering the traduzir word dhyana, dhyana. mas de But qualquer forma, anyway, mesmo even nós us discutindo discussing here, aqui, like everything is changing. discutindo o fato de There's que tudo nothing é mutável, de que you know, nada permanece stays congelado, frozen. nada. Nothing. Your A good sua experience experiência changes, boa muda, a bad sua experiência experience ruim changes. muda, I don't know. claro, a Of vida course, the life muda, changes. Of course, claro, the a cor tree, das colors of árvores the trees mudam. changes. Some of these growth Essas changes, mudanças you know. você conhece, Some você of these sabe. growth changes Algumas delas we você even até mesmo appreciate. aprecia. Don't we all Nós appreciate apreciamos autumn as leaf? folhas de Don't we outono, all não appreciate, apreciamos I don't as know, the folhas de spring leaf? primavera. Don't we all Todos sort of celebrate our celebramos birthdays? nossos But aniversários, other times, the mas outras changes we vezes don't algumas like, mudanças nós like não falling gostamos. leaves, probably trigger Folhas que caem emotions, talvez disparem old age, emoções, wrinkles. a I don't know. idade, as rugas, Falling, falling up, friendships amizades falling apart, que terminam, family, famílias falling que se apart, separam, tudo isso. all of that. Mas, de qualquer But forma, anyway, há there is uma change. mudança. Change is E essa all mudança, the ela se time. dá o tempo todo. Not Não only somente com with as trees and montanhas e as mountains, árvores, but even mas the também very mental factor o that you próprio, right now o próprio are fator having. mental que você nesse exato momento está tendo, Even the very mesmo character that you o, are right now having. o caráter que você There's a lot of está characters in you. desempenhando nesse exato momento, I'm sure em you você know há that. muitos, você tem muitos Some of caráteres, you há must be muitos so valores, você proud tem that muitos you valores, believe você in a pode certain ser value. muito This orgulhoso is que going você to change. tem I ou must say that assuma I'm a very certos good, valores. Mas isso vai mudar, os valores I'm a vão good mudar. example. I have Eu sou um bom changed exemplo, eu já so mudei much muito in, like meus with my valores, a values, how I forma que eu think of penso sobre os others, how I think outros, about como certain eu penso books, sobre so on and certos so forth. livros, tudo isso já mudou. Now, what is E o que so é, great in qual é a knowing grande that? vantagem? O que é de tão grandioso em saber, conhecer isso? That is the kind of question. Why? Ah, Okay, so Então, everything tudo, changes. So tudo what's so muda. great Então, o about que knowing é that? tão grandioso sobre saber isso? If you know Se você souber que as instinctively, coisas mudam, not não just apenas intellectually, intelectualmente, não apenas not just academicamente, academically, mas se você but if you souber know isso this de forma prática, practically, tornar isso habitually, um hábito, se você conhecer emotionally, isso emocionalmente, let's vamos say dizer you que are você having a esteja really good realmente se time divertindo com with sua your família, family nesse exato momento, right this very moment, um having a chá, tea, uma I festa don't de know, birthday aniversário, party, but if mas se somewhere em behind you algum, another em watcher, algum whatever, let's say, lugar atrás de is você um outro hypothetically observador, part of uma your parte da mind sua is mente lhe telling you disser
this is not going to E last. estiver lhe This dizendo will isso não change. vai durar, isso Doesn't vai mean it will mudar, get não worse. significa que vai ficar pior, talvez Probably fique it até may get melhor. even better. Vamos Let's say dizer you que are você having the esteja passando toughest por um time in momento your mais life, difícil da sua vida, really, muito, really muito tough. difícil. Mas But part of parte da your sua mind is mente diz a talking to você, you, you know, você sabe, so many tantas bad coisas things ruins já have happened before, aconteceram, and e none of nenhuma them delas will de stay fato forever. permaneceu para sempre, e This is esse also momento going to também go. vai passar. Não Not intellectually, intelectualmente, not não not academicamente, academically, não not as a enquanto study of, not enquanto as a result resultado of de estudar studying some alguns books, livros. but Mas if se you acontecer happen de to você have ter that isso in your dentro head, da sua cabeça, this will isso vai change mudar the a way forma como you você look olha at para a vida. life. Isso vai This will mudar change the way a you forma com que você shop. vai às compras, This will change the a way you forma como parent você your cuida das suas children. crianças, seus filhos. This is Vai going mudar to tudo. change everything. A Where you forma como paint você your wall, pinta a sua, a forma, where you o get que o excited or not excita, o get que o não o excited. I don't know. excita, não sei. Então Now isso, that para o for budismo, Buddhism is the é o resultado. result or the Essa é a we call it liberação. liberation. What are we Do que getting estamos nos liberated from? liberando? Liberating Estamos from nos liberando this dessa delusão de delusion of achar thinking that que nothing, okay, some things, maybe the algumas trees will coisas change, the vão skies will change, mudar, but mas o my meu amor, love for this essa person, pessoa, or the, the, I don't know, alguns certain valores political value, políticos, or essas, this is, essas coisas vão going to be permanecer para forever. sempre. So Você you se liberate libera from your extreme, do sort of, extremo, lopsided, você se a libera view that de uma basically is a visão que byproduct é of basicamente prejudice. um That subproduto do preconceito. Essa liberation, liberação, that essa liberdade. freedom. Young Os people jovens sempre falam always talk sobre about freedom. liberdade. Freedom Liberdade é is tão so importante important. hoje em dia. Individual Liberdade society. individual, liberdade para a sociedade. And this frees you. Isso lhe Frees congela, your own entanglement. isso Your own irá, delusion of vai lhe thinking that libertar something is going to work do forever. seu próprio But I don't know, emaranhado. the thing Isso irá lhe is, libertar some of these dos seus subjects, valores. they get so E algumas dessas misread coisas, or muitas vezes, elas são mal misinterpreted. So this interpretadas, is mal why, lidas. É por many isso times que, I have muitas vezes, also eu myself mesmo have já heard ouvi pessoas people falarem talking sobre about como o how budismo Buddhism is é so, tão so pessimista. pessimistic. Buddhism Os is always budistas sempre speaking about falam death sempre and da dying, impermanência, da morte, impermanence. de I morrer. don't know what to make out of that. Should I Eu really não take it as a sei muito bem o que compliment? fazer com isso. Because Às in a vezes way, it is isso a é um compliment, because elogio, porque os Buddhism is talking about budistas the falam truth. sobre a verdade. Truth Às vezes a sometimes verdade is é bitter. amarga. Às vezes você We não don't quer want ouvir to a hear the verdade. truth. But truth is more Mas a bitter verdade if será you ainda are only mais looking amarga se você partial olhar truth, right? parcialmente para a If you verdade. can look at the truth Se você olhar with a para a bird's verdade eye de view, uma forma it panorâmica, doesn't have to ela be bitter. não vai ser, It's não so, precisa ser amarga. what do you call it? It Na actually verdade, gives you a lhe dá sense um of sentido, relief. um pouco de alívio. And then, Então, falando we sobre talk a about vida, life. Leading viver a a vida. life. O que What do we queremos mean by dizer com leading a life? viver a vida? Boa Big parte de part of viver a leading the vida life é is apreciar a vida, appreciating the life. Appreciating apreciar tudo, everything. apreciar Appreciating the fact o that I'm fato de looking que eu through estou a olhando window pela and I see this orange. janela e vejo It's esse gone. céu That is cor de laranja. incredible that É I have the incrível eu ter ability to essa see this habilidade, essa sky capacidade de ver o today. céu, That, the essa incredible cor, color esse of the orange laranja color. incrível. Just, that's just É some uma experiência amazing experience. And incrível. then suddenly E a aí, bird de flew repente, through. um pássaro And I've noticed voa, that e eu bird noto flew. esse And pássaro that voando, e essa momentary experiência momentânea experience precisa ser need to be apreciada. appreciated. E And de where onde does vem this essa appreciation come apreciação? from? When you Vem know de quando anicca, você when sabe, you know conhece a that Nietzsche,
que você Things are sabe que as extremely coisas important. estão sempre mudando. When you have it, Quando você make most of it. This tiver, is just tire o máximo proveito. just one E essa é small uma abordagem, approach. é uma abordagem Anyway, bem pequena. I should just E eu, quickly então, go realmente through eu the devo other passar rapidamente two, pelas outras which duas, que is são dukkha, dukkha, a segunda é the second dukkha. one dukkha. Mais uma Again, vez, aqui here isso é it's a very imenso. big De subject. acordo com o According to budismo, Buddhism, uma das one of the verdades truths of our das life verdades da is vida é basically basicamente nothing will give que us nada irá nos 100% dar satisfaction. 100% de Nothing. satisfação, nada. And E that's essa é an uma important mensagem message to importante know. de saber. That is a very E essa é important uma verdade muito truth to importante know. de conhecer. Mind, Então, so mais uma here vez again, aqui, o mind treinamento da training mente basically basicamente means significa making, aprender isso. learning this. Aprender que That nada vai nothing nos dar will give us 100% de 100% satisfação. satisfaction. Não Not only apenas learning intelectualmente, mas academically, academicamente, but mas tornar actually isso um hábito. habitually, Conhecer isso emotionally. emocionalmente, saber If disso you can, emocionalmente. Se você you are estiver having, tendo, let's say, vamos dizer, satisfaction, satisfação, big part, big boa parte part of do our nosso problem is problema we are é always expecting something will sempre give us esperamos que 100% algo vai nos dar satisfaction, 100% but de that's not going to satisfação, mas isso happen. não vai But acontecer. if you are Se você estiver preparado prepared emocionalmente that para que nada vai nothing is nos going to dar give us 100% de 100% satisfaction. satisfação, nesse So, in sentido, this sense, mesmo even if 30%, 30%, if se you você experienciar experience 30% 30% de of satisfação, satisfaction, você já vai you are estar bem already very feliz. happy. You are actually Você vai estar pragmatically praticamente and e pragmaticamente e ideologically and também romantically making this life romanticamente, worth você já vai estar while tornando to essa live. vida, Otherwise, fazendo essa vida valer a pena. trying to get that Você está 100% sempre satisfaction, tentando 100% esse perfection. 100% de And that's satisfação, e just isso vai going lhe to tornar occupy bastante you. ocupado. And E you will você vai even miss that perder esses 30%, 30%, 40%, 40%, 50%, all the 50%. way to even 90%. You are Até os always missing 90%, those você já vai estar satisfaction. perdendo isso. This is just another one single E esse é um outro of seeing the truth. ângulo Just único de ver a the second verdade. truth, A the truth of segunda the dukkha verdade, alone, dukkha, we could poderemos talk falar for por days. dias sobre isso. So, Então, just para remind nos ourselves, lembrar we are here to de talk about que so-called estamos aqui para Buddhist falar do mind que training. chamamos And I de just want treinamento da to mente say budista. that E eu preciso dizer although que a lot of mesmo que people muitas seem to pessoas have this pareçam idea ter that essa Buddhist ideia mind de que o training treinamento da has mente something to do budista with, tem a ver like com sitting sentar straight ereto, and being ficar em quiet. silêncio, It's really a lot to do tem with muito a how ver, you realmente tem look muito at a your ver life. com a forma com que Anyway, você olha the para a sua third, vida. anatta. O terceiro, Now, this is anatta. little Esse é difficult um subject, assunto um probably, pouco for rather difícil some para people. algumas But pessoas, anyway, mas I'll eu vou try to make tentar it so torná-lo relatable. mais palatável. Basically, it is something to do Tem with um like pouco a ver how com como as things coisas appear aparentam. out there is not A forma exactly como as how coisas how it aparecem is. externamente I mean, não you é know como the elas são. expression of Sabem a appearances expressão deceiving? que as aparências enganam? How how things appears is not Como as necessarily how coisas it is. aparecem não necessariamente é So, como elas são. E essa é uma verdade very muito important truth. importante. You know, Você sabe, muitos most de of us nós sempre experienciamos experience algo, something, vemos we algo, see something, ouvimos we algo, hear sentimos o something, we gosto de taste algo, something, I don't know, temos we certa have a certain ideia, idea, sentimos we algo. feel something. E o que quer que Whatever seja we que nós see, we hear, vejamos, we feel, sintamos, we taste, sentimos o we gosto, think achamos that que is the isso é, sort of external sempre achamos independent que truth. aquilo é uma verdade externa, independente. Now, De according to acordo com o Buddhism, budismo, não. no, É it's somente just your idea.
It's é just uma your alucinação sua, é uma hallucination ideia, isso é só that you uma have. ideia It's sua, your sua imagination. imaginação, sua It's ideia, your uma opinion. opinião. And this is just to Isso é só tell para dizer para yourself, vocês no que não matter what importa kind of qual o value you valor que have, você tenha, valores de gender gênero, value, political valores value, políticos, religious value, religiosos, não sei, I don't know, arte, art, música. music. Just tell Dizer para yourself, você look, mesmo this que is isso just é your somente a sua opinion. opinião, ponto. Period. Nada mais, nada Nothing more, menos. nothing less. Simplesmente a Just sua your opinião, opinion. apenas a sua opinião. Yes, Sim, Beethoven, a Nona Symphony Sinfonia Number de 9, Beethoven é beautiful, linda, fantástica, fantastic. mas essa é a minha But opinião. that's my opinion. That's E and a my minha opinião opinion comes vem from de where? onde? From Das coisas que surroundings, estão ao meu redor, friends, families, I amigos, don't know, shopping família, malls. shopping centers. We Somos are byproduct subproduto of, de influências, de influences, lavagem cerebral. brainwashings, As pessoas people lhe telling you dizendo this isso. and that. And I E é think it's importante, eu important acho, that que especialmente os especially young jovens people saibam know que that, and I don't know, maybe this talvez is seja kind of a uma strange forma for estranha me to speak de falar, because porque estou I'm speaking falando to para university alunos, students estudantes here. universitários aqui, I mean, pessoas que são people who are acadêmicas, academic. mas And what I'm basicamente o que eu estou basically dizendo é saying is que that this é is isso what que happens in acontece the no mundo da education world. educação. You are Você getting está sofrendo brainwashed. uma lavagem cerebral. It doesn't, I mean, I'm not saying it, E eu não I'm estou not dizendo saying isso it negative, de uma forma completely, but completamente negativa, mas é isso que that's what it acontece. is. Muitos Many dos of our nossos books, livros, many of our statistics, many of our todas so-called as nossas scientific findings are descobertas done by some científicas dude somewhere, são feitas por far away algum from cara us. distante de And then nós, lá we longe. sort of E completely, nós temos 100% devoção, devotion, 100% devoção blind cega. devotion, of course, of wearing, of course, like a Claro, academic and claro, usando um analytical chapéu hat. acadêmico e analítico, We nós do fazemos. that, right? But anyway, even Mas if we could mesmo accept that que this nós is just my pudéssemos opinion, aceitar isso, é somente a minha I think opinião. that will make the Isso person so faria com que a pessoa liberated, se sentisse tão, fosse not tão like what do you call liberta, full of liberaria himself. tanto a pessoa. Okay, what is a good person? When the person is not O full of que é uma boa pessoa? Uma himself, pessoa quando when the ela não person is é not, tão cheia de si what do you call it, mesma, quando ela não for megalomaniac, megalomaníaca, when the person quando a is not pessoa não tiver uma mente narrow-minded, estreita, when the person is quando open-minded, a is a pessoa good person, tiver uma mente when the aberta. person Isso é uma boa is pessoa, quando essa sympathetic, pessoa é when the person is simpática, quando ela tem has a empatia. empathy. Sim, Yes, let me deixe-me just concluir conclude a minha my apresentação presentation com with the a word palavra empathy. empatia. Empathy is what A is empatia lacking é in the o que world. está faltando no mundo, Why? porque Because não there há, is no porque não há quest busca for the pela truth. verdade. The Sobre truth essa that I was verdade speaking da earlier. qual eu estava falando mais cedo. Empathy, Bom, but I'm eu using the uso a word palavra equanimity, but empatia hoje, probably most of the mas Buddhists may use provavelmente the a word maioria dos compassion. budistas usa a palavra compaixão. Basically, Mas we are talking basicamente about estamos falando sobre empathy. empatia. People have As pessoas all têm kinds of todos os tipos diferentes de views, emoções: emotions, esperança, hope, medo, fear, insegurança. insecurity. Imagine if Joe Biden has Imaginem se Joe empathy Biden tivesse algum with tipo de Putin empatia com o Putin or ou vice versa. vice-versa. There is a reason why Há um they motivo do pelo certain qual eles things. fazem certas coisas. And we are not. One of the reasons why Uma we das, can't put our Um feet dos in motivos someone pelo qual nós else's não shoes conseguimos nos colocar no is lugar dos because outros é we are porque so estamos tão stuck presos nós ourselves mesmos com with essa this realidade reality that my own chamada shoes. o meu próprio lugar.
And Pior que worse, isso, nós we try tentamos to, I impor don't know, nossos impose valores our aos value outros. to others. E And aí, then então, things as coisas really podem can estar go bem wrong. erradas. Anyway, probably I'm getting a little Provavelmente eu estou me scattered. perdendo aqui, What I mas o want que eu to quero say is dizer, the I'm not here to eu não really estou aqui share para with you realmente para in compartilhar com terms of vocês o uh, tempo também short. So curto. I didn't intend it here to share. Eu não, I didn't come here to não vim aqui, thinking that I will share não vim aqui techniques pensando of que eu mind training as it is compartilharia algum taught in a tipo de certain técnica sort of de treinamento da mente da tradition. forma como é ensinada Here nas today, I just tradições. wanted to Hoje eu estou aqui give a eh, food for thought. deixar algumas Because coisas para when vocês you think pensarem. about Quando mind vocês pensam training, sobre o treinamento da mente, ao instead invés of de thinking as pensar em this is algo, something algum Buddhism tipo de just about ritual ou Buddhist disciplina ritual, budista, it's really sort of a quest, enthusiasm trata-se or realmente de discipline algum to understand entusiasmo, the uma world disciplina into the que fundamental. ajude a entender a verdade That to fundamental. me is the real Esse é o mind training. That to treinamento me is da the real mente training. real. Esse para é Dhyana Well, I think real. I've already spoken way over Eu acho que já too falei much, so demais e I eu believe acho there's que há algumas questions. perguntas. If there Então, is, I'm happy to se answer houver in the alguma next few pergunta, minutes. eu vou ficar feliz em responder Oh, nos okay, próximos okay. minutos. Thank you, Rinpoche. It's so Antes de great to see termos you aulas today. So I de want to ask a meditação, question for everyone. Like before aprendemos we have the formas meditation class with diferentes different de meditation meditar. ways, like just sitting, or I have other ways, like from like Há other formas diferentes like de Wei meditar. Yang like there are different Qual, ways in Chan qual, Buddhism qual é to o meditate. método So which melhor método way para we can escolhermos? choose, or is Eu, it eu best for fico us muito to choose confusa porque to há muitos meditate? Because métodos there e are qual too seria o many melhor método ways to para escolher? meditate. So I just feel confused. Como eu Thank disse you. mais cedo, algumas dessas técnicas, The como actual, as I said como earlier, sentar, onde some colocar of a these mão, techniques, such as sitting, as how you diferentes sit, where to put tradições your hands, indicam all Yeah. these different formas tradition diferentes. tells you different. Todas elas são boas. And Eu não all acho of que them are você really deva good. I don't esse think ritual, you should qualquer que really take seja que lhe inspire, whichever a que, really inspires you. a que I would fizer say você whichever mais really contente, você deve makes escolher you feel essa more que fizer comfortable. You mais should just contente. choose that. But Okay. I just want to come back Tanto to quanto lhe ajudar a as compreender long a as it is verdade, helping you seja to o que for que understand the você truth, for fazer, vai valer a pena. then Yeah. that Mas whatever you muitas are doing vezes, is monges, worthy. monjas, But budistas many podem estar times sentados na almofada por monks or horas e horas, nuns or mas Buddhists se would be aquilo não sitting on a cushion estiver again and os again, hours and ajudando hours and a hours, entender but essa it is verdade da not qual nós estávamos helping falando mais them to cedo, understand então this vai ser great somente truth that I ritual. was talking earlier. Then it's Então, just a o ritual. objetivo é o mais importante, é isso? Thank you. So the goal is the most important thing. Thank you. Okay, here's some question. I think because I just pick up, I can see. Se eu não consigo controlar minhas emoções, o que eu devo fazer para lidar com isso? Control my emotion. What should I do? Essa é uma pergunta importante e vasta. Okay, this is a very important and big question. I mean, Esta I can't há just muitas respostas para essa pergunta important big por question. agora, dada a There's so situação. many answers for that. I don't know. For now, given the Você pode fazer, situation, eu vou colocar dessa forma, você pode fazer duas coisas. you can do two things. Okay, let me Vamos put it dizer que this você way. tenha One, emoções, why don't you tristeza, do raiva, o maybe- que for. Então, Okay, so naquele let's say you have momento, emotions, sadness, anger, whatever. Then at that time, inspire why e don't expire e breathe foque in and sua out, mente and then na put your respiração. mind Então, into breathing. a sua mente vai vagar, vai lá, Mind vai goes aqui, there, volte here, para a and come back to respiração. the breathing. Essa é Your uma mind forma. goes here again, E que às there vezes é again, chamado de come back shamatha. to the Alguns breathing. minutos, faça isso por That's alguns one way. minutos. A That's outra, sometimes called shamatha. mais em Few direção à minutes. vipassana, Now the onde other one, quando more towards the a emoção vipassana, surgir, is raiva, when there's inveja, anger or emotion comes,
like a jealous Observe feeling, essa emoção. Ao invés de watch respirar, that emotion. observe. Instead of Apenas breathing, observe. watch that Não emotion. altere, When não you fabrique, watch, não, just não watch. tente Do se not livrar, não tente alter, do not fabricate, adotar, do apenas not try observe to get rid of, do not a try to emoção. adopt, none of that. Just watch. Okay. Obrigado, Ricochet. A próxima pergunta, Okay. Thanks, Venerable Rinpoche. Yeah. Next question is ask the master qual seria a melhor forma de treinar which way would it be the best for the training para se livrar do apego? disconnect or could so-called get rid of attachment and so-called Qual craving o and método mais attachment, which rápido one para se should be livrar do apego? fast? Isso é muito Which one first or individual, eu fast? não sei como responder isso, Fast and mas slow is so individual, so I don't know how I há will muitas be answering técnicas. this. Eu, Again, here, this eu has escolheria o que eu so falei many, mais many cedo. techniques. Quando I você would tiver choose apego, what I faça just a said parte da earlier. respiração, When you have a craving, the chamata breathing or ou whatever, shamatha, and observe then esse Vipassana, apego towards the como Vipassana, you na focus direção de and Vipassana. watch the Vamos craving. dizer que você tem esse apego muito So forte, what I'm saying desejo. is, let's say you are craving, Provavelmente you're você really vai having a se desire, condenar. then Desejo most não é probably bom, you will apego não é condemn bom. Não yourself. faça Oh, isso. desire is not Porque good, se você craving is fizer not good. isso, Don't do that. você vai Because by estar doing so, you agitando o are desejo. actually Você está agitating the chacoalhando o desejo. and how should I put E essas it? You are emoções, shaking the desire. às vezes, And quando você sometimes sacode, these emotions, elas when you ficam ainda shake, mais they vivas. actually become more Você alive. sabe esse relógio que você não precisa da I used to corda, give, you que there's você a apenas watch that you sacode don't e have ele to automaticamente wind, vai, just moving your hand, carrega? it sort É um of pouco assim, se você automatically mantiver winds. The watch is esse a bit like relógio this, na but if gaveta this e não watch, if you mexer keep it in nele, the ele vai drawer parar. É um and pouco assim. not shake at all, then watch stops. It's a bit like this. Okay. Yes, you have some Alguma sugestão sobre question como next. I think it's treinar a another question. mente Do you na have any vida suggestion prática? about how to train mind training A prática na practically vida in daily cotidiana. life? Thank you. Então, no dia a dia, Apart from, okay, so daily life. vou tentar montar uma imagem. Okay, Você I'll try to levanta sort of de manhã, você put an image. enxerga a You sua get up in the janela, morning, o teto okay? do seu quarto. You Talvez see você your deva dizer ceiling or you para see si mesmo. your window. Talvez seja esse Maybe you should tell o yourself, último dia que eu olho this may be pela the janela. last Talvez day that you amanhã are você looking at the não window. vai enxergar. You may Talvez not see it tomorrow. não porque você vá morrer, Not não because you will necessariamente die. porque você vai morrer, talvez seja por isso, That mas não also, necessariamente. you may die Eu não too, sei, but not necessarily because of death. talvez I don't know. Maybe você that afternoon you consiga might um get a emprego que job queira que você se somewhere that mude. requires moving out. Then Não sei, você toma banho, escova os dentes, I don't você know, se take arruma shower, brush your e teeth, você, make quando você yourself, estiver I don't know, pronto, presentable, talvez você possa pensar que, and bom, then when só a you minha find yourself opinião. presentable, E just think that that's your você opinion. acha que as pessoas vão gostar de You você are porque você está thinking arrumado, that mas isso é people só are a sua going to opinião. like you, but that's your Claro, opinion. você pode ir perguntando para as Surely pessoas, you go se around você, and as pessoas ask, gostam do de you like você, me? Some e of elas them may pode politely dizer que say sim, mas quem yes, sabe? but who knows Você pode pensar whether they isso. really like you, right? So you can do that. Vamos dizer que essa manhã And você recebe uma let's promoção say no seu that trabalho. E morning talvez you get a você possa promotion in dizer a your si job, mesmo, but I don't know. é bom, Then maybe you can mas tell yourself, nada okay, vai that's me good, dar but realmente 100% nothing's de going to satisfação. really give me Deixe me 100% lembrar disso. Talvez satisfaction. eu fazer algo assim seja bom. Just let me remember this. Like that, I don't know, something like this may be good. Okay, I Se think the follow-up algum question, I think membro da família estiver if the member of deprimido the ou muito family preocupado, depressed, como worry podemos too much,
ajudar. could we member of the families help him or her? A depressão é uma pergunta imensa e Wow. também muito Such importante. a big question and important question again. E há tantas respostas aqui. Again, Se it você has so many for alguém answers, I que think. medita, If talvez vocês you não are a acreditem nisso, mas eu meditator, preciso dizer isso para você. Se você for you uma may pessoa not que believe medita, this, but I need to tell you se this. você for um If praticante, you are a mesmo que por 2 ou meditator, 3 minutos, let's say if you are a e se practitioner, na sua casa even 2-3 minutes, tiver alguém in deprimido, your você house, if continuar there is a fazendo essa depressed people, meditação, you carry de on doing the alguma meditation. forma, essa energia de quando Somehow, você, when you do meditation, that energy, enquanto that você faz a calmness, that meditação, essa coming to energia, the truth, na medida que ela in se touch with encontra the com a truth, verdade, that has algo, a certain esse power poder que ela that will permeia slowly tudo permeate e ela vai the rest of chegar a the essa not pessoa, only não somente family, essa maybe the whole pessoa, city, mas ela vai which permear tudo. you may Talvez be você thinking esteja I'm pensando que isso é talking uma grande boba bobagem, mas jumbo, but talvez você you know, deva you should tentar. try.